Você tem aí a sua Bíblia, se você pode abri-la, por favor, Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Se você quer acessá-la aí no seu celular, também pode. Às vezes nós achamos que o que marca a igreja é o número de seus membros. Quanto mais marcante essa igreja é. Ou então achamos que, em razão do tamanho dos seus templos, ou do quanto eles são luxuosos, de quanto de ouro há dentro. Pode ser que hoje o que nos leva a pensar que marca a igreja são aquela presença de pastores de nomes e renomes, que andam aí pela mídia, que conseguem agregar bastante gente, ouvindo as suas preleções, as suas reflexões bíblicas. Essas coisas todas são bem importantes e podem até ajudar, mas as marcas que nós nos referimos aqui são marcas presentes na igreja simples, de Atos dos Apóstolos, pequena, que vai surgindo, que vai crescendo na graça e na ação grandiosa de Deus. E essas características que vemos nesta igreja simples de Atos, que estende pelas nações no seu tempo, são preservadas na história de vida da igreja hoje. É claro, irmãos, que o que nós vamos conversar aqui não são valores e propostas que serão boas só para aqueles que são crentes, só para aqueles que se sentem igreja. São valores, são propostas que cabem bem à vida de qualquer pessoa. Qualquer um que tiver o procedimento que a igreja de Atos teve, qualquer cidadão que procurar trazer obediência à palavra e à vontade de Deus, como a igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva obedeceu, vai poder ser um cidadão excelente, um pai extraordinário, uma mãe das melhores, um profissional dedicado e que vai alcançar bons resultados. Porque o proceder da igreja é o proceder que recebe a bênção de Deus, é o proceder que faz de nós pessoas melhores e que nos ajuda a tornar melhor a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país, como ia acontecendo com a vida, com a família, com as cidades e com os países aonde o evangelho vinha chegando e a igreja ia deixando então ali as suas marcas. Peço sua atenção preciosa para a leitura desse texto, que já anunciamos, Atos 2, verso 42 a 47. Você acompanhe com atenção aí na sua Bíblia também. Como viviam os cristãos, os crentes, os convertidos, aqueles que se agregavam à fé, que passavam a ser parte do que nós chamamos hoje de igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A primeira reflexão que eu quero fazer com os irmãos é sobre a natureza dessas marcas. De onde provém? Qual é a causa das características, das marcas, daquilo que identifica a igreja e aquele que faz parte da igreja?
Então nós vamos descobrir isso um pouco antes desse texto, no capítulo 1 de Atos. E você vai poder verificar aí na sua Bíblia, no versículo 8 do capítulo 1, nós vamos encontrar uma promessa. Jesus está com 120 dos seus discípulos, homens e mulheres, alguns anciãos, alguns jovens também. E essas 120 pessoas estão junto a Cristo no momento da sua ascensão, quando ele vai retornar à presença de Deus. E eles vão ver uma nuvem cobrir o Senhor Jesus. Mas antes do Senhor Jesus ir para junto à presença do Pai e assentar no trono junto ao Pai Celestial, ele deixa à igreja a promessa do verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja tem as características que tem, a igreja exerce as marcas que exerce na sociedade no decurso do tempo e dos anos, porque essa igreja recebeu de Deus uma promessa, e o Deus que fez a promessa é Deus fiel, capaz de cumpri-la. É Deus que trouxe o Espírito Santo para a igreja, é Deus que encheu a igreja de capacitação, de poder, de condição, para que pudesse testemunhar de Jesus, para que pudesse falar de Jesus, para que pudesse receber dos feitos de Deus na sua vida, e proclamá-los e anunciá-los, e mostrar o quanto o Senhor nos ama, e o quanto Ele nos amou até a morte, e morte de cruz, e como em Cristo Jesus Ele criou para nós um caminho, um plano de salvação, de vida eterna, de perdão de pecados, de vida abundante. Todo ser humano quer viver abundantemente, e todo ser humano quer viver vida eterna, vida sem fim. Mas nenhum ser humano consegue essa dádiva pelo seu esforço, pelo seu mérito, ou pela promessa de qualquer outro Deus que pudesse ter realizado essa dádiva para a nossa vida, para a nossa história. Então você e eu e qualquer ser humano que deseja viver vida sem fim, ele necessita do cumprimento dessa promessa. Porque o Senhor Jesus já tinha feito a ordem e a obra da redenção, mas a igreja vai torná-la conhecida. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Como crerão se não ouviram? Então a igreja passa a participar do projeto de Deus de salvação da humanidade, de oportunidade de nova vida, de oportunidade de vida abundante, de vida sem fim. Deus trabalha agora na cooperação, na parceria da igreja, e Ele então está dizendo agora aos seus discípulos, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que viram os feitos de Cristo, aqueles que receberam dos seus ensinos: olha, vocês vão ser revestidos de um poder, de uma capacidade que eu vou dar, para que vocês possam espalhar pelo mundo as marcas do Evangelho, as marcas do cristianismo, para que vocês possam levar uma boa notícia ao coração que está desanimado, levar ânimo, levar esperança àquele que está no desespero, dizer que há saída para aquele que se depara com o seu pecado, com as suas falhas, com as suas transgressões, e com toda a consequência que os nossos erros podem trazer para nós, para aqueles que estão à nossa volta, para a nossa sociedade, para o nosso país. Há uma promessa, e uma promessa que o Senhor cumpre. A causa da igreja ser o que é, e ter as marcas que tem, e realizar o que realiza, é porque o Senhor Deus fez uma promessa, e é Deus poderoso e fiel para cumpri-la. Outra razão porque a igreja vive algumas marcas especiais na sua história, como nós lemos aqui, como viviam os convertidos, é porque a igreja foi uma igreja sempre de confiança e obediência. Se você olhar para o versículo 12 a 14, Jesus está dizendo: vocês vão ficar então em Jerusalém, não saiam dessa cidade, até que a promessa se cumpra. Permaneçam aqui. Ficar em Jerusalém
era um desafio muito grande à igreja, ou aos discípulos, ou àqueles que tinham se identificado com Cristo e andado com Ele, e visto os seus sinais e prodígios, e recebido os seus ensinos. Jesus acabava Jesus havia sido crucificado ali em Jerusalém. Jerusalém não é a cidade de maior paz para os cristãos. Jerusalém é aquela que quer identificar os discípulos de Cristo para prendê-los e quem sabe para matá-los. Esse risco é tão eminente e real que nós nos lembramos de quando Jesus está preso e sendo julgado, e alguns chegam a identificar a Pedro como um dos seus, aquele que andava com eles, e vai dizer a Pedro, então você é um deles, e Pedro vai negar, e vai negar veementemente, vai negar 3 vezes, porque ele sabia do risco que corria, se fosse identificado com Jesus de Nazaré, aquele que está sendo crucificado, julgado para a crucificação, aquele que vai sendo identificado como o maldito de Deus para ser pendurado no madeiro, aquele a quem está sendo identificado como ameaça à autoridade de César por si dizer rei dos judeus, ou por alguns chamá-lo assim. Mas a ordem de Cristo é permanecer em Jerusalém. Para que aquelas 120 pessoas, irmãos, ficassem em Jerusalém, eles tinham que ter, primeiro, a atitude de obediência. Muita coisa nós não fazemos com alegria, nem com muita satisfação. Nós fazemos por obediência. Não é aquilo que nós gostaríamos, não é a coisa mais fácil a fazer. Não é o pedido mais fácil de atender. Nossos pais já nos confiaram algumas tarefas que nós não queríamos fazer. Que nós tentamos até nos esquivar, mas nós fomos lá e fizemos, não por alegria, mas por obediência. Nós sabíamos que não podíamos não obedecer. Nosso serviço é prestado a Deus e deve ser feito sempre com alegria. Nossa ação de atenção à vontade de Deus deve ser feita sempre com muito desprendimento de coração e alma. Mas nem sempre o que Deus pede de nós, nem sempre a tarefa que Deus confia a nossa mão para realizar, é algo fácil de se fazer, e nem sempre nós conseguimos fazer com a alegria no coração, mas nós fazemos por obediência. Eu não acho que esses irmãos descem do monte e vão para Jerusalém com o coração cheio de alegria. Eles vão temerosos, eles se colocam dentro do cenáculo, 4 paredes, para não serem identificados, quem sabe, por ninguém. Eles saíram o mínimo possível para buscar alimento, quem sabe, para verificar como andava a cidade, mas com receio no coração, com dúvidas, com incertezas, com temores na alma. Mas eles estão em Jerusalém por obediência. O Senhor falou, permanecer em Jerusalém, correndo o risco que tiverem que correr. Mesmo que não seja esse o melhor lugar para aqueles que andaram comigo estarem. Fiquem em Jerusalém. E ficar em Jerusalém por confiança, é claro. Se Deus mandou, Deus vai cuidar. Se Deus tem uma promessa que vai realizar para nós lá em Jerusalém, eu não vou arredar o pé daqui, eu vou esperar essa promessa, porque o que vem de Deus é precioso, é grandioso, vai marcar a história da minha vida, vai mudar a minha sorte, vai me tornar alguém que pode cooperar com esse reino grandioso que Deus estabeleceu em Cristo, em favor do qual Cristo deu a sua própria vida. A confiança. Qualquer coração, qualquer pessoa que decidir por obedecer a Deus e para confiar em Deus, pode ser que passe pelos seus tempos de temores, de medos, de incertezas, de dificuldades, mas ele vai alcançar bons resultados. Ele vai ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida e nos seus dias. Confiar no Senhor nunca é vão. O Senhor é aquele que contempla a nossa confiança, a nossa fé e que nos abençoa. Ele trabalha a nosso favor.
Ele age em nossa defesa. Ele, de alguma forma, faz algo de novo, dá alguma resposta que de verdade e de fato vai assistir a nossa vida nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, nas nossas incertezas, nos nossos temores. Qualquer ser humano, de qualquer idade, vivendo aonde viver, passando por onde passar, que expressar obediência a Deus e confiança a Deus, vai poder ver das marcas do agir de Deus na sua vida, na sua história, vai poder contar dos feitos do Senhor. Vai ver que Deus é aquele que às vezes abriu portas que ninguém poderia abrir, e vai ver que Deus é aquele que tornou possível aquilo que você já tinha identificado como impossível. Vai te ajudar a realizar sonhos que você já estava a ponto de desistir. Vai te dar força para transpor obstáculos no momento em que você já tinha pensado muitas vezes em jogar a toalha. Obedecer ao Senhor e expressar confiança em Deus é algo que traz coisas boas, que supre necessidades, que alenta o coração, que dá força, que dá ânimo, que ajuda na construção e na edificação dos nossos sonhos e na concretização das promessas do Senhor para nós. Mas é claro, irmãos, as marcas da igreja, elas são provenientes da ação divina, é procedência divina. Não é um ser humano que inventou a igreja e que deu para a igreja características e poder e capacidade para fazer discípulos, e para ser a igreja diferente e diferenciada, para marcar, com um bom caráter, com bons propósitos, com boas ações, boas atitudes, a sociedade aonde o Senhor insere a sua igreja e espalha o seu povo. Não é capacidade do Knight, não é força e condição sua, é porque há um Deus que age na nossa vida, que age através de nós. Quando você olha para Atos capítulo 2, verso de 1 a 4, estes irmãos, 120, estão em Jerusalém, e começa a festa das gratidões, chamada festa do Pentecostes, momento de reconhecimento dos feitos de Deus, no sustento da vida, no multiplicar do rebanho, dos recursos do trabalho nas empresas, no comércio, e eles começam então a agradecer, uma semana de festa, e durante esta semana há um dia especial, que é o dia mesmo da gratidão, do reconhecimento, da adoração, do louvor, reconhecendo o agir de Deus e a grandeza de Deus e o cuidado do Senhor, junto à família, junto ao trabalho, na vida, na saúde, no conduzir dos projetos, no vencer das lutas. E nesse dia, diz o texto de Atos, que o Senhor rompe os céus com seu Espírito, e aqueles irmãos e irmãs se tornam cheios do Espírito Santo, e a promessa se cumpre na vida deles, e a promessa de que receberiam de Deus o poder, a capacidade para fazer discípulos, se realiza, e eles deixam as quatro paredes, e eles ganham as ruas, as praças de Jerusalém, que está abarrotada de gente, e começam a pregar sobre as grandezas de Deus, e a falar sobre o amor de Deus em Cristo, e apresentar a Jesus, aquele crucificado em Jerusalém, como enviado de Deus para salvar o perdido, o caminho da salvação, o caminho que leva à presença de Deus, o caminho que nos devolve a entrada futura ao Éden, ao paraíso, ao lugar sem pecado, sem choro, nem ranger de dentes, onde não podemos ser atingidos pela violência que corre as ruas, pela corrupção, que vai desanimando e tirando os nossos sonhos e a nossa esperança, quanto, quem sabe, a um país melhor, a uma cidade melhor, e vai eliminando tudo aquilo que é decorrente de pecados, de falhas, de desobediência, e vai conduzindo o ser humano na direção de Deus, e na direção dos céus, e na direção da vida abundante. Não é invenção de um pastor, da cabeça de um ser humano bem criativo. A fé que nasce junto à história da humanidade em Cristo Jesus é ação divina.
A proclamação e a eficácia da proclamação com as conversões vem da ação e do poder do Espírito Santo. Não é porque Pedro podia muito, ou João era bastante capaz, mas é pelo poder e pela capacidade que recebem do Espírito de Deus. E a igreja então vai nascer e vai ter essas características que nós lemos. Claro que nós não vamos falar de todas elas, mas eu quero fortalecer aqui a nossa reflexão em uma delas. A igreja que recebe de Deus o cumprir da promessa, que expressa obediência e confiança, que de fato, irmãos, vai ver o agir do Espírito Santo capacitando para ser a igreja e para marcar a história com a sua presença, para levar esperança, para levar paz, para levar confiança, para aqueles que estavam desconfiados, em conflitos, em guerras, para abrir a porta de oportunidade para aqueles que não tinham para onde ir, para indicar o caminho da escolha certa para aqueles que não podiam escolher acertadamente. Pela ação do Espírito Santo, vive a graça e a bênção, recebe a oportunidade de viver e de proclamar o ensino de Cristo. Há uma expressão no primeiro versículo que nós lemos, no verso 42, que vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vocês poderiam repetir comigo isso? E perseveravam. Perseverar na doutrina dos apóstolos, irmãos, é seguir à risca o ensino de Cristo. Os apóstolos não ensinavam aquilo que eles achavam com respeito do céu. Eles não ensinavam aquilo que eles pensavam, o caminho que eles achavam que era correto para se alcançar o perdão de pecados. Os apóstolos não estavam criando meios, rituais, ou, quem sabe, algumas ações assim de o passar pelo caminho do sal, o atravessar o rio Jordão a nado, para se chegar mais próximo da presença de Deus. Não vem o apóstolo, nenhum dos apóstolos, criando um misticismo religioso e criando ideias e sugestões para que a nossa vida e a nossa religiosidade, a nossa santidade fosse assistida de alguma maneira. Os apóstolos não ensinam à igreja o que eles querem. Os apóstolos não ensinam na igreja nem mesmo o que eles pensavam antes de Cristo. E eles já pensavam muitas coisas com respeito à fé, com respeito a Deus, com respeito à religião, com respeito a perdão de pecados, que agora eles entendem diferente, porque eles recebem um ensino diferente de Cristo. Os apóstolos sabiam, e muitas das vezes devem ter ido ao templo antes de Cristo, para fazer os seus sacrifícios de sangue, para alcançar o perdão de pecados seus e da sua casa. Porque sem derramamento de sangue não havia e não há remissão de pecados. Então sacrificava-se um cordeiro, depois de apresentá-lo ao sacerdote, e contar todas os seus pecados, os seus erros, os seus enganos, as suas más escolhas, a sua desobediência ao Senhor, e aqueles pecados eram como que imputados no cordeiro, e esse cordeiro era sacrificado, e quando o sangue do cordeiro era vertido, os judeus creiam, e assim era a ordem de Deus a eles antes de Cristo, de que aí havia a remissão daqueles pecados estavam purificados, perdoados. Mas agora que eles conheceram a Cristo, até essa visão agora é diferente, eles sabem que Jesus é o Cordeiro Pascual, de que não precisa mais sacrificar nenhum animalzinho para alcançar o perdão de Deus, o sangue já foi derramado, o sangue do justo, o sangue que nos purifica de todo pecado, daquele que praticamos, daqueles que vamos praticar. Se há fé em Jesus, há poder no sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Então os discípulos, os apóstolos, eles vão ensinar o que eles receberam de Cristo. A doutrina dos apóstolos não é nada mais, mas também não é nada menos do que aquilo que eles viram em Jesus, daquilo que eles aprenderam pelos ensinos de Jesus, e da experiência de discipulado de 3 anos, caminhando com Jesus e vendo Jesus viver situações diferentes a cada dia.
perseverar na doutrina dos apóstolos. Para a igreja de hoje, para qualquer cidadão que queira perseverar, é seguir dando obediência e confiança aos ensinos bíblicos. A Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, é tida para nós como uma revelação de Deus. O ensino de Cristo está claro e revelado para nós aqui. É nela que nós percebemos o que Deus quer, como Deus vê a vida, como Deus vê o próximo, como Deus trata o pecado, como Deus assiste ao necessitado, como Deus se compadece das pessoas, como Ele fortalece aquele que está cansado, como Ele dá força àquele que não tem força nenhuma mais. Se percorrermos as páginas da Escritura Sagrada, vamos aprender com o Senhor e com o Senhor Jesus a lidar com os nossos problemas, com as dificuldades do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, o que é ser um bom marido, o que é ser uma boa esposa, a instrução de Cristo, a instrução de Deus para nós nas Escrituras. E o cidadão que prestar obediência, e qualquer pessoa que confiar para dar os passos que a Bíblia nos ensina a dar, vai poder ser uma esposa excelente, uma esposa amada e amável, uma mãe dedicada, um pai que instrui o filho no caminho certo. Vai saber lidar com as dificuldades financeiras, vai saber lidar com a vida quando surge diante de nós as enfermidades ou até a morte. Vai encontrar na Escritura o caminho e o jeito de darmos os passos certos na direção de Deus, de maneira que possamos nos apresentar diante da sua face e Ele vai se agradar de nós, apesar de quem somos, das limitações que temos, das falhas, das transgressões que possamos cometer. Então a igreja, ela segue, irmãos, desde Atos dos Apóstolos até os dias de hoje, como aquela igreja que precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensino de Cristo, no exemplo que Cristo deu, na maneira como Cristo viveu e que as Escrituras nos revelam. É aí que deve estar o proceder da igreja que se diz cristã. Essa verdade é tão presente na história da igreja em Atos dos Apóstolos, que quando a igreja chega em Antioquia da Síria, os crentes começam a ter o seu proceder lá, manifestar lá em Antioquia suas características pessoais, como essas que nós lemos em Atos capítulo 2. Estavam de casa em casa, tomavam as suas refeições uns com os outros com alegria, singeleza de coração, tratavam respeitosamente o seu próximo, cuidavam dele, orientavam com um bom conselho, mostravam os riscos, os perigos do pecado, do mau caminho, do caminho escorregadio, do caminho de morte, falavam do amor de Deus que cobre pecados, falavam de Jesus como enviado de Deus para salvar o perdido, demonstravam o amor de Deus junto às pessoas, a ponto de dar o seu filho por elas, iam falando das grandezas de Deus, identificando os feitos de Deus nas suas vidas, e Deus ia acrescentando dia a dia, junto à igreja, aqueles que iam sendo salvos, alcançados pela graça do Senhor, pelo serviço da igreja, pelas características que a igreja manifestava na cidade. Aquela cidade começou a observar os passos, as decisões, as escolhas, o viver daquela gente chamada cristã, a tal ponto que disse assim: esses com certeza estiveram com Cristo. E pela primeira vez na história em Antioquia, o grupo de discípulos foram chamados cristãos, porque o seu procedimento, a sua ação, a sua reação, seus pensamentos, suas propostas, se identificavam com o ensino, com a maneira de viver de Cristo. Recebemos aqui domingo passado o Eduardo, servindo ao Senhor, aqui também, mas servindo ao Senhor de forma mais dedicada e direcionada ao Egito, e ele contou aqui uma característica da igreja no Egito, que é a igreja que abraça, que é a igreja que acolhe, que é a igreja que chega junto das pessoas, que sorri para as pessoas, que os muçulmanos lá não são assim em nenhum lugar do mundo, e que quando a pessoa recebe um abraço, e quando a pessoa recebe um sorriso, e quando a pessoa recebe um ato de gentileza, ele sabe: você é cristão,
e logo já vão começar a te identificar. Você é alguém que segue os princípios de Cristo. Se conhecem a Cristo, vão te identificar com Ele. Porque o viver da igreja é assim. O viver da igreja é aquele que é o viver mais idêntico, mais parecido possível com o viver de Cristo. O que a igreja gosta é do que Cristo gosta. O que a igreja ensina é o que Cristo ensinou. O que a igreja vive é o que Cristo viveu. E há uma certeza, irmãos, de que se nós, como cidadãos, como pessoas, conseguimos ser o que Cristo foi, no seu exemplo, no trato com as pessoas, no exercício da sua fé, na confiança dele no Pai Celestial, no caminho que ele se tornou, se conseguimos trilhar esse caminho da verdade, da vida que está em Cristo, nosso país vai ser melhor, nossa cidade vai ser melhor, nossa casa vai ser mais feliz. Independente se eu me identificar com uma denominação grandiosa da minha nação ou não. A igreja tem essa marca. Perseverar na vivência e na proclamação do ensino de Cristo, na doutrina dos apóstolos. Eu quero chamar a sua atenção para o termo perseverar. Não é fácil perseverar vivendo como Cristo viveu. Pode ser até que a gente saia daqui da igreja muitas vezes pensando, olha, em razão do que eu ouvi, em razão daquilo que eu vi, em razão daquilo que o hino trouxe para mim, do cântico, ou que a palavra que o pastor falou, eu vou fazer diferente essa semana. Eu percebo que eu tenho feito de forma errada, que eu tenho agido mal lá no meu casamento, no meu trabalho, que eu tenho administrado mal as minhas finanças, que eu tenho agido mal no trato da minha saúde, do meu corpo, eu tenho maltratado o templo do Espírito Santo, porque eu sou a habitação do Espírito Santo, não tenho cuidado bem, não tenho tido os alertas necessários, os exames, não tenho feito os exames preventivos que são necessários, não tenho me esforçado por cuidar de mim, não tenho me esforçado para cuidar do próximo. Alguma coisa de especial Deus chama a sua atenção aqui e a minha, no decurso do culto. Você sai daqui, cruza a porta da igreja, convicto ou convicta, eu vou fazer diferente. E você começa a segunda-feira tentando fazer diferente. E você começa a encontrar os mesmos obstáculos, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que você sempre enfrentou. E que não deixaram você fazer como você gostaria de fazer, ou como Deus gostaria que você fizesse. E na terça-feira você já está pensando em desistir desse negócio. E quem sabe na sexta-feira você já nem lembra mais que você dispôs o coração para tentar fazer diferente, fazer a diferença em razão daquilo que você recebeu do ensino de Cristo. Porque nós não conseguimos perseverar. Diante do primeiro obstáculo, nós desistimos. Nós sabemos que é o certo, nós sabemos que vai abençoar a nossa vida, nós sabemos que vai melhorar a nossa história, nós sabemos que assim nós vamos contribuir para uma paz maior no nosso lar, para um resultado melhor no nosso trabalho, na nossa empresa, nos nossos projetos. Nós sabemos que assim nós vamos ter uma vida mais feliz, tornar a vida dos nossos queridos mais felizes. Mas nós não perseveramos, nós desistimos, nós abandonamos. Nós nos esquecemos, nós achamos que está difícil demais, nós achamos que é pedir demais de nós, nós achamos que ia ser fácil, mas agora descobrimos que vai ser difícil, e nós não queremos dificuldades, nós queremos facilidades. De difícil já basta a vida. E nós não persistimos. Vocês já imaginaram qual futuro teria a igreja do Egito, em razão dos exemplos que nós ouvimos aqui de pessoas sendo presas, açoitadas, mortas. Templos sendo queimados numa semana 70. Se esses irmãos não perseverassem na doutrina dos apóstolos, se eles desistissem em razão das dificuldades, vocês já pararam para pensar o que seria da igreja brasileira se quando o evangelho chegou aqui, enfrentando as pressões que enfrentou, enfrentando as prisões, enfrentando momentos em que grupos inteiros foram expulsos do país por tentar viver e proclamar o evangelho, se eles não perseverassem,
Aonde chegaria a igreja se os discípulos disseram, tá bom, nós vamos aguardar o cumprimento da promessa de Jesus, mas não em Jerusalém. Jerusalém é muito arriscado, lá está muito difícil, vamos procurar um lugar mais calmo, mais tranquilo, vamos aguardar isso lá, sem confiança, sem obediência no Senhor. Aonde estaria a igreja hoje? O que seria da igreja hoje? O que seria da fé cristã hoje? Para viver o ensino de Cristo, para proclamar a mensagem do Evangelho, para ser a igreja que consegue deixar as suas marcas na história, na cidade, na família, na vida, é preciso perseverança. Obedecer o Senhor não é fácil. Seguir as instruções bíblicas para a vida exige dedicação, disposição, empenho, persistência. Senão você não consegue. Senão você é vencido pelos pecados que te vencem todo dia, senão você vai continuar jogando fora os projetos que você sempre fez, os anseios do seu coração e da sua alma, de servir mais, de servir melhor o Senhor, de ser melhor no seu proceder, na obediência e na confiança ao Senhor e à sua palavra, porque quando nós nos dispomos a isso, dificuldades surgem, problemas surgem, obstáculos se levantam, e a perseverança é necessária. Imagina o que seria da fé cristã evangélica, se nós desistíssemos de defender o genuíno ensino bíblico. Tanta coisa tem sido falada hoje em nome de Deus, que Deus nunca disse. Tanta coisa tem sido feita em nome da fé cristã, que a Bíblia nunca nos ordenou a fazer. Tantos caminhos, tantos rituais, tantos conselhos, tantas revelações que vêm em nome de Deus, que Deus nunca deu. Mas a igreja fiel ao Senhor, que tem as marcas reais do cristianismo, é a igreja que persevera no ensino dos apóstolos, na vivência da fé, na proclamação do evangelho genuíno, claro, eficaz, que vem de Cristo, do que Ele ensinou, do que Ele fez, do que Ele viveu. Então é bem certo, irmãos, de que você precisa fortalecer essas marcas. É bem certo de que Deus espera da igreja que ela lute, que ela persevere, para que possa influenciar a cidade e a vida das pessoas com as características que nos vêm de Cristo, do viver de Cristo, do ensino de Cristo. Que Deus espera de você e de mim a perseverança, a persistência, o não desistir, o não jogar a toalha, o não abandonar o projeto, o não desobedecer, mas confiar no Senhor e fazer o que Ele diz, o que Ele pede, o que Ele espera de vós. Porque é assim que o Evangelho vai se tornando conhecido, é assim que o reino de Deus vai crescendo, pela participação da igreja, e pela evidência das marcas da igreja na sociedade, por um ensino, por um exemplo, por uma vivência que recebemos de Cristo Jesus. Meu desejo, irmãos, ao nos assentarmos à mesa da ceia, que nos compromete com o Senhor do reino, e com as marcas do reino, com as características desse reino eterno, é que de verdade possamos primeiro nos comprometer em gratidão, porque esse evangelho chegou até nós. Muita gente foi perseverante, muita gente resistiu às tentações, muita gente abandonou os pecados, muitas pessoas se converteram dos seus maus caminhos, muitas pessoas se tornaram pessoas melhores, porque abraçaram o ensino de Cristo e a vivência da fé de maneira genuína, de maneira forte, autêntica, perseverante. E aí o Evangelho veio se estendendo sobre a terra, chegou no nosso país, chegou na cidade de São José dos Campos, chegou até a sua vida e a minha. Então nós temos que ser gratos, porque aquilo que Cristo fez por nós na cruz e que nós celebramos aqui, é parte da nossa vida, trouxe marcas importantes à nossa história. Bênçãos especiais nós vivemos, nós desfrutamos, porque alguém perseverou, porque alguém foi instrumento de Deus para trazer esse evangelho para mim e para você. Mas também nos assentamos a essa mesa, irmãos, com o nosso coração comprometidos, na confiança, na obediência,
na certeza de que hoje Deus leva esse evangelho a outros a partir de nós. É pela sua vida, é pelo seu exemplo, é pelo seu testemunho, é pelo combater do bom combate que você faz, é pela maneira como você luta contra o pecado, é pela maneira como você acusa e aponta a corrupção, o erro, o engano, aonde você vive, levando da luz do evangelho em meio às trevas, promovendo a paz em meio aos conflitos, preservando a esperança em meio ao desespero. Então, quando nós nos assentamos a essa mesa, celebramos a graça de sermos feitos filhos de Deus, de podermos viver vida diferente, diferenciada, nós estamos dizendo: Senhor, agora é a partir de nós, é conosco. Lá era 120, agora é a partir da minha vida, é a partir da vida dos meus irmãos, em razão da minha perseverança na doutrina dos apóstolos, no ensino da tua palavra, no conselho que recebemos de Cristo, no exemplo que dele vimos. O Senhor vai ser reconhecido, vai ser visto a partir de mim. Se você fizer isso, se qualquer pessoa fizer isso, eu tenho certeza que fatos extraordinários nós vamos poder viver. Acontecimentos diferentes, preciosos, os nossos olhos vão poder contemplar. Causas que nós achávamos que estavam perdidas, nós vamos ver como ganhas. Projetos que nós estávamos abrindo mão, nós vamos ver realizados, construídos. Famílias que nós pensávamos que não tinha mais jeito, casamento, história de filho ou de filha, que muito nos preocupava pelos caminhos que andavam, nós vamos ver restaurados, restabelecidos. Mas é preciso existir a perseverança, a persistência diante dos obstáculos. Deus conta com você. Ele não quer que você desista, porque Ele nunca desistiu de você, nem da sua vida, nem do plano que Ele tem para a sua história. Por isso nós nos assentamos a essa mesa com o coração consciente da nossa responsabilidade, do quanto o Senhor tem feito e do quanto Ele pode fazer, do quão parecido eu sou de Cristo e do quanto eu devo ser, do qual tem sido a minha obediência, em quais caminhos e aspectos, e naquilo que eu não tenho obedecido, para que eu passe a obedecer e a vontade de Deus prospere na minha vida e através dela também.